Bom dia, boa tarde, boa noite! No episódio de hoje vamos falar sobre Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Mais especificamente vou falar sobre o último episódio, o capítulo 5 da season finale de Attack on Titans, que veio confirmar as minhas teorias e expectativas sobre a série. Eu quero deixar avisado que esse vídeo está sendo feito sem roteiro. Eu acabei de assistir o episódio, então eu quero falar com vocês sobre esse último episódio e sobre o que a gente pode ver mais na frente e o que a gente não viu atrás. Mas assim, eu já estava criando um roteiro para um vídeo de Shingeki no Kyojin aqui no canal. E eu queria já falar sobre esse maniqueísmo que a série, de certa forma, ela não tem, ao mesmo tempo ela tem essa dualidade entre o bem e o mal, o herói e o vilão, o protagonista e o antagonista, e que agora nesse último episódio meio que se inverte. Eu já tinha percebido isso na série, no decorrer da série, e eu tava fazendo o roteiro porque Attack on Titans é um anime, né, interessante, muito bom, muito bem desenvolvido, tem suas falhas, claro, mas que tem muitos tópicos que eu gostaria de falar sobre a política em Attack on Titans, as ditaduras, a forma como a história ela é usada. Eu sou professor de história, sou formado em história. Então quando eu assisto Shingeki no Kyojin, eu percebo que o criador ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Quando a gente percebe que a protagonista, que agora é a rainha da Vila Paradise, o nome dela é Historia Raiz. Né? O nome dela literalmente é história, ou seja, é a história que está governando agora aquelas pessoas. Mas isso fica para um outro vídeo. O que eu quero deixar aqui com vocês é minha reação para esse último episódio. E que último episódio! A partir de 2017 eu percebi que muita gente estava reclamando sobre Shingeki no Kyojin, porque falava assim, mas era um anime de titã, agora tá falando de política, agora tá falando de nazismo, agora tá falando de judeus. Eu quero os titãs, eu quero aquela aura de terror que o anime tinha. Galera, você não pegou a intenção do anime desde o começo, beleza? Você que tá reclamando aí que Shingeki mudou muito, que não tem nada a ver mais com Titãs, que você foi enganado. Cara, tu não entendeu. Porque logo na página 19, se eu não estou enganado, não, na página 14 do primeiro capítulo, a gente já percebe que tem alguma coisa errada. O Eren, ele acorda de um sonho estranho, que ele não se lembra do sonho dele, e ele fala pra Mikasa, seu cabelo tá estranho, seu cabelo tá maior, como é que ele cresceu tão rápido? E ele começa a chorar do nada, ele fala que ele teve um sonho. E o nome do capítulo é Pra Você há 2000 anos. Então, tipo assim, cara, que nome de capítulo é Pra Você há 2000 anos? Que é isso? E mais lá na frente no anime a gente descobre que as memórias dos titãs, elas são herdadas, ou seja, memória é uma coisa que transcende o tempo. Quando você vê lá Interestelar, o amor transcende o tempo. Beleza, o amor também transcende, mas a memória também é algo que transcende a linha do tempo e do espaço. E o Eren, ele acaba recebendo essas memórias, e essas memórias elas transcendem esse tempo e esse espaço. Lembre lá da conversa do pai do Eren quando estava sendo jogado, quando estava perto de ser morto por aquele outro oficial que eu não lembro o nome, como eu falei, eu não estou fazendo roteiro. Então, aquele cara que salvou o pai do Eren, eu vou deixar o vídeo aí, vocês vão se lembrar. Ele fala assim, cuide da Mikasa e do Armin. Aí o pai do Eren olha, mas quem são esses dois malucos? Quem é Mikasa, quem é Armin? Ele falou, não sei. Tá ligado? Então já eram as memórias que estavam viajando no tempo, no espaço. Mano, o Nolan tem que fazer um filme de Shingeki no Kyojin aí. Tenha uma família. Depois de entrar nas muralhas, construa uma família. Do que você tá falando? Eu tenho a Daina e... eu não vou esquecer tudo? Não vou perder minha memória depois que eu virar um titã? Esse não é sempre o caso. Como você vai saber mais tarde. Como? Sua esposa, seu filho, seus vizinhos, pode ser qualquer um. Mas ame alguém dentro das muralhas. Se você não puder fazer isso, a história vai se repetir. A mesma história. Os mesmos erros. Várias vezes.
Para salvar Mikasa, o Armin e os outros, você precisa saber de tudo. Mikasa? Armin? Quem são eles? Quem sabe? Não tenho certeza. Que memórias são essas? Enfim, voltando. Shingeki no Kyojin sempre foi sobre reviravoltas. Sempre foi sobre guerra, de certa forma. Sobre trauma. Tá ok? E preste atenção. Shingeki no Kyojin não é apenas sobre titãs. Também é sobre militarismo, sobre nacionalismo, sobre manipulação da história, sobre ditadura, sobre busca por liberdade. Mas assim, o ponto que eu quero focar pra vocês agora é o seguinte. Shingeki no Kyojin subiu no meu conceito. Subiu muito. Meu, olha o que aconteceu nesse último episódio. O Eren era o nosso protagonista, o nosso herói. Agora o Eren tá matando pessoas inocentes. Ele matou um prédio cheio de homens, mulheres e crianças. Se tornou titã e matou lá o cara da família Tyburn, sei lá como é o nome, aquele lourinho lá. Matou o cara, tá ligado? 座れよライナーここはいい席だろうステージの喧騒がよく聞こえるこの上の建物は普通の住居だステージの裏側だが多くの住民が幕が上がるのを楽しみにして待っているここのすぐ上でなパラディ島勢力へ宣戦布告をE agora ele virou um vilão, cara. E o Raina, que era o anti-herói, que era o antagonista, o vilão da história. A gente tá sentindo pena, mano. A gente tá sentindo pena do cara. Tá entendendo? E Shingeki no Kyojin sempre falou sobre essas reviravoltas. Isso me lembra um pouco até One Piece, né? Quando você tem lá um vilão, tipo um Dom Flamingo da vida, que é um vilão, é mau e tal. Mas quando tu pega a história, quando tu pega o background, quando tu pega o backstory dele, caraca, mano, como esse bicho sofreu. É claro, ele era mau, mas como ele sofreu, cara, como ele sofreu. Eu não tô dizendo assim, ah, nossa, é vítima da sociedade, não. Eu tô falando que, assim como em One Piece, assim como em Shingeki no Kyojin, a nossa história, a nossa vida, ela é assim. A nossa vida, ela não é direita, esquerda. Ela não é preto, branco. Ela não é 1 e 0. A gente tem que entender que a sociedade, ela não é binária. A sociedade, ela é múltipla. Ela é multifaciada. Ela é extremamente complexa. Se a gente pega uma pessoa que a gente considera essa pessoa ruim, alguma vez na vida essa pessoa já foi boa. E se a gente pega uma pessoa que hoje é boa, em algum momento na vida ela já foi ruim. E é isso que eu tô achando maravilhoso em Shingeki no Kyojin. Porque ele tá mostrando, olha galera, esse cara é vilão, mas olha o que ele passou pra se tornar um vilão. Olha, esse cara é herói, mas olha o que ele tá fazendo. E a gente continua torcendo por ele. Agora a gente tá no ponto do anime que eu te pergunto, tu tá torcendo por Eren? Tu tá torcendo por Raina? Pra quem tu tá torcendo, cara? Pra quem que eu vou torcer agora? Que tá todo mundo errado, tá ligado? Tá todo mundo errado nessa história. Cara, é isso, eu precisava fazer esse vídeo rápido. E porque eu precisava conversar com alguém sobre o último episódio de Shingeki no Kyojin. Bora conversar, mano. Que episódio, que história, que história. Parabéns, parabéns. Então é isso. O vídeo acaba aqui, depois a gente conversa mais. Fui!